Primeira coisa para que a gente precisa abordar quando a gente pensa nessa questão de fazer balé depois de adulta, será que com a minha idade eu posso, né? E aí, junto com a minha idade, vem várias coisas. Por quê? Por que é que a gente pensa na idade quando a gente fala de balé? Tem um motivo para a gente pensar na idade. Primeira coisa é o corpo. A gente sabe que com 40, 50, 60 anos, a gente não tem mais o corpinho de 15 anos. Essa é a primeira coisa. Agora, por que é que a gente cria a referência do corpinho de 15 anos? Porque é uma referência. Ao mesmo tempo, no balé, a gente tem uma cultura ali de imaginar que para fazer balé eu preciso ter 15 anos. Né? Eu preciso começar aos 3 e aí eu vou ser linda, maravilhosa aos 15 anos. Por que a gente cria essa referência? Vocês sabem por quê? A gente cria essa referência, na verdade, porque quando a gente rola o feed do Instagram, quando a gente rola o feed do Facebook, quando a gente vai lá no YouTube procurar um balé de repertório para assistir, o que a gente encontra são bailarinas mais novas, né? Por que a gente encontra bailarinas mais novas? Porque as bailarinas mais novas, elas têm mais coragem de postar as coisas. Sim, elas se sentem lindas, maravilhosas, elas se sentem técnica, elas conseguem executar as coisas e aí elas vão lá e postam. E aí a gente vê o que as pessoas postam. Só que as bailarinas adultas não têm muito costume de postar muita coisa. Por que não tem muito costume de postar muita coisa? Porque tem vergonha. Porque sente vergonha às vezes de contar que faz balé, vergonha do próprio corpo, vergonha do passo não estar perfeito. Sim, a gente sente vergonha. E aí, ai, Mari, mas isso, ai, que vergonha, que coisa feia, eu senti vergonha do meu corpo. Não, é natural, porque existe toda uma sociedade, toda uma cultura de que a gente tem que ser magrinha, que a gente tem que ser isso, que a gente tem que ser aquilo. E isso está passando por um processo de mudança, né? Acho que todo mundo tem percebido isso. Mulheres, né, com plus size, né? Mulheres mais gordinhas ali, mostrando o próprio corpo, e isso vai quebrando tabu, isso é ótimo, isso quebra tabu, isso dá liberdade para a gente se sentir bem com o corpo que a gente tem hoje. E aí, gente, a gente precisa ter um raciocínio bem racional sobre isso, que o nosso corpo muda, ok? Com 3 anos de idade eu tenho um corpo, com 7 eu tenho outro, com 12 eu tenho outro, com 15 eu tenho outro, com 20, com 30, com 50, 60. O nosso corpo vai mudando, isso não acontece só com você. Isso não acontece só com a gente. Isso acontece com todo mundo. Só que na hora que é com a gente, né? Os bichos, as ruguinhas ali começam a aparecer, você olha no espelho e fala: meu Deus, não pode ser comigo isso. Sim? Então, eu acho que a gente primeiro precisa lidar um pouquinho mais com naturalidade sobre isso. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque eu também sofro bastante com essas mudanças no meu corpo. Mas, quanto mais o tempo passa, mais para mim vai ficando claro que o corpo vai mudar sim. E que bom, se o corpo está mudando, é sinal que eu estou envelhecendo. E se eu estou envelhecendo, é sinal que eu estou vivendo. E aí vem a pergunta: como é que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo fazendo escolhas baseado no que as outras pessoas esperam de mim, do que as outras pessoas desejam de mim, ou eu estou fazendo escolhas baseadas no que eu estou a fim de fazer, do que eu tenho vontade, de acordo com os meus sonhos, dos projetos de vida que eu ainda quero realizar? Sim, é essa pergunta que a gente tem que se fazer na hora que a gente olha no espelho. E não como é que eu vou lidar com essas rugas. Sim?